Convido a todos os jovens de todas as idades, todos que conseguem ouvir, conseguem entender as coisas que a gente sempre fala nas nossas palestras. Então, seja bem-vindos sempre e compartilhe as nossas palestras para as demais pessoas, para que as demais pessoas venham a compreender aquilo que é bom, a ter mais conhecimento, a ter mais sabedoria, né? Eu quero falar vários assuntos. Quero falar sobre a vitamina B12 e repetindo, comentar também sobre o sódio. Eu já tenho falado sobre o sódio e eu quero falar também sobre a glicose, né? Mas quero falar primeiro sobre a vitamina B12. Vamos, todas as pessoas de todas as nações, entender que nós temos que semear a boa semente. Que todos aqui no Brasil, em vez de falar só das coisas negativas, em vez de falar que não adianta lutar pelo Brasil, lutar pela nossa família, pela nossa convivência aqui, mas também temos que pensar positivo e plantar para colher. Porque tudo essas coisas negativas que surgem no Brasil e no mundo é a sementeira, é o plantio do mal, né? Que muitos estão comentando, né? Sobre o que aconteceu lá nas favelas lá no Rio de Janeiro, né? Que aconteceu que houve um confronto entre a polícia e entre os traficantes, né? Entre o crime organizado, né? Isso daí já aconteceu muitas vezes, anos atrás, já aconteceu isso daí. Então, isso daí é uma semeadura de joio, né? Semear o joio. Muitas vezes as universidades, as escolas, as faculdades estão semeando o joio, né? As pessoas, as crianças, os alunos, os estudantes vão estudar e muitas vezes é semeado o joio dentro das escolas, nas faculdades, nas universidades. Temos que começar a semear a boa semente, começando a semear dentro do nosso coração, né? Semear para nós, né? Para nós, semear a boa semente em nosso coração, começar a mudar nosso modo de pensar, nossas atitudes, nossos pensamentos. Porque não adianta nada querer fazer uma boa política se a nossa mentalidade está contaminada. O nosso pensamento é negativo, o nosso pensamento é maligno, o nosso pensamento é cruel. Então não adianta nada. Então temos que semear a boa semente, eliminar o ódio, né?
e inclusive em todos os lugares, nas empresas, nas associações. É o que eu sempre cito. Eu cito empresa, associação, famílias, escolas, faculdade, universidade. Temos que semear a boa semente. E as igrejas, né? Como eu já tenho falado das igrejas, né? Eu já tenho ido em várias igrejas e eu tô sempre chamando, né? E citando o nome de igreja aqui, porque a igreja também, ela tem que ser exemplo, ela tem que fazer a diferença. A igreja tem que fazer a diferença. A sociedade tem que fazer a diferença. Tem que pensar diferente. Se pensar diferente, aí as coisas vão mudar, que tem que mudar o nosso pensamento para a gente mudar a nossa sociedade, né? Então tem que ser desse jeito, né? Então eu tenho comentado, né, sobre igrejas, que as igrejas têm que deixar o ódio, né? Tem muitas igrejas, né, que ainda tem coisas que acontecem, não é generalizando. As igrejas são boas, mas existe alguma coisa nas igrejas, né? O joio que muitas vezes está no meio do trigo, né? Está no meio do trigo, né? Temos que tirar o ódio, temos que dar liberdade para as pessoas na igreja também, né? Não é só no país, no Brasil, né? Mas a liberdade não é libertinagem, não, de maneira nenhuma, mas é a liberdade. É o direito de expressar, é o direito de louvar ao Criador, é o direito de dar um testemunho, é o direito de dar um depoimento nas igrejas. Está tendo muita divisões, separações. Isso não pode haver dentro das igrejas. Não estou generalizando e não estou apontando quem é, né? Mas eu já tenho falado, não pode ter divisão, não pode ter separação. Tem que aceitar todos igualmente. Não pode querer ponhar uma pessoa sentada no banco e falar assim, esse daí é o Judas. Não pode. Não pode fazer isso com as pessoas. Tem que se unir e dar oportunidade para as demais pessoas, né? Como eu já tenho falado, que tem igreja que tem o costume de dar oportunidade para os membros da igreja dar um testemunho, contar uma benção, né? Então são muitas igrejas que têm essa oportunidade. Então não deixe o joio tomar conta. Vocês, pastores, né? De todas as igrejas, não deixe o joio tomar conta. Pastores, padres, monges, né? Todos, né? Inclusive também na colônia dos judeus também, né? Que são os sacerdote, não sei se é sacerdote, né? Na área judaica também parece que tem sacerdote, né? Não deixe o joio tomar conta da sua igreja. Semeie a semente, não vai plantar o ódio, plantar humilhação com alguém que você não gosta, né? Que tem pessoas que ele sobe lá no púlpito ou tribuna lá, né? Ou plataforma que seja, né? Ele sobe lá, mas muitas vezes ele quer pisar em cima dos outros, quer pisar, quer humilhar, né? Aí
Às vezes cita até a Bíblia, né? Deus está moldando, né? Deus está passando as pessoas na olaria, que é a olaria, né? Onde faz tijolo, né? Não, não. Acho que é, não é? Não, olaria é que faz vaso, né? É, tem um lugar que faz o vaso, né? Faz o vaso, né? E tem também um lugar que faz tijolo também. Mas não pise no seu irmão, não pise nas pessoas, nem que não seja irmão, nem que não seja da igreja, não pise não. Não maltrate ele, não, não pise nele, não. Receba ele como igual. Ah, mas ele não é dessa igreja, eu também não vou aceitar ele. Ah, mas ele não faz doação do dízimo, né? Das ofertas. Ele não quer seguir a nossa doutrina. Não pise no seu irmão, não pise nas pessoas, não pise no trabalhador, não pise no estudante, não pise no agricultor, não pise nos brasileiros. Quanta humilhação, quantas coisas que os brasileiros estão escutando aí, que eles não merecem isso, eles não devem escutar isso, né? Quanta gente trabalhando contra o Brasil, não quer deixar o Brasil crescer, não quer deixar o Brasil prosperar, não quer deixar o agronegócio prosperar, quer cada vez mais sugar aqueles trabalhadores, aqueles empresários, aqueles sitiantes. Não faça isso, não. Seja humilde. Vamos ajudar o povo brasileiro que pensa em estudar, trabalhar, construir construção. Vamos tratar as pessoas bem, principalmente em toda parte. E eu sempre estou dando a futucada na igreja, né? A igreja tem que tratar bem as pessoas. A igreja não pode guardar ódio, ira, mágoa. A igreja não pode. Tanto na igreja como no parlamento brasileiro, no Congresso, no Senado. O senador tem que semear a boa semente, começar a plantar a boa semente, o semeador, os senadores, os deputados, os prefeitos têm que se unir, os prefeitos têm que se unir, os governadores têm que se unir, fazer uma aliança. E assim, os senadores também. Vamos deixar esse ódio de querer se vingar, né? Querer se vingar, a direita querer vingar contra a esquerda, ou a esquerda querer se vingar contra a direita. A vingança pertence a Deus, ao Criador. Não é nós que tem que se vingar. E também a gente não é a favor a matar os criminosos, não, porque nós não somos dono da vida. Pode ser criminosos, pode ser traficante, nós não somos a favor. Só que também não podemos ser contra a polícia, porque também está escrito na Bíblia que não é sem motivo que as autoridades trazem a espada, não é sem motivo. Então, muitos acham que as autoridades têm que pegar um buquê de flor e chegar numa pessoa armado e mostrar, e falar, ó, tá o buquê de flor. A pessoa está armado, está atirando contra a polícia, eles querem que dão flores. Não é assim. A autoridade é assim, pode, desde o começo do mundo. Autoridades no começo do mundo, na história bíblica, eles eram enfrentava mesmo, ele confrontava mesmo. Quando alguém se confrontava no tempo que era usado a espada, eles iam à luta mesmo. Então, como é que pode dar flor a alguém que está com uma metralhadora na mão?
atirando nos policiais. Não tem como. Vamos unir todos. Vamos semear a boa semente, né? Senhor presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né? Donald Trump deve se unir, semear a boa semente, semear a boa informação. Quando há desinformação, use a mídia, use a internet para informar, para falar a verdade. Não deixe prevalecer a desinformação, a mentira, né? A falsidade. Procure semear a boa semente. Agora eu quero voltar para o assunto que eu falei que ia comentar, né? E quero a minha lembrança também, todos, né? Que trabalham nas citrícolas, né? Tem várias citrícolas, né? Tem, por exemplo, aqui no município de Pindorama, tem a citrícula em que os trabalhadores trabalham ali dentro, embalando, os caminhoneiros que vão levar fruta, que traz fruta na citrícola para embalar, depois envia através dos caminhões que vêm buscar ela já embalada para vender, né? Essas frutas que é o limão, aqui é o lugar do limão, né? Tem muito limão. E eu desejo tudo de bom, que Deus abençoe o Júnior, o pessoal que trabalha ali na citrícola, naquela citrícola lá, né? Também a citrícola do Pimentel ali, que Deus abençoe eles. E tem outras citrícolas, né? Pessoal que trabalha no posto, dono de postos, enfim, todos que trabalham, todos os trabalhadores, não tem ninguém vagabundo. Esse negócio de chamar os outros de vagabundo, não são vagabundo, todos trabalham, né? Que Deus abençoe a todos, né? E abençoe a todos os youtubers, né? Que todos os youtubers venham semear boa semente. Vocês que são, eu vou falar vocês, eu podia falar senhor, né? Mas eu não estou ofendendo as pessoas, os youtubers, os jornalistas, né? Não estou ofendendo de maneira nenhuma. Por exemplo, a Rádio Auriverde, né? Auriverde. Também o pessoal que trabalham lá também. Então, vocês, com todo respeito, eu vou falar vocês, deve semear a boa semente. Cada um se unir, pensar diferente, para poder fazer a diferença. Se cada um fazer a diferença, semear a boa semente, não a corrupção, se semear a corrupção, semear o ódio. Eu nunca falei que bandido bom é bandido morto. Não, nunca falei isso daí. Nunca falei nem falo. Agora, é claro, né, que se as pessoas praticam o crime, ele tem que pagar. Então, sempre foi assim, sempre, desde o começo bíblico, quem fazia as coisas erradas era punido pela lei. Então, isso daí é assim mesmo, é normal isso daí. Agora, dizer que o criminoso deve morrer, não, isso daí não, isso não é para nós, né? Então, vou falar agora sobre a vitamina B12. A falta de vitamina B12 e os sintomas e o tratamento. Então eu quero ver aqui, né, que a vitamina B12 é importante. A falta de vitamina B12 pode provocar sintomas como cansaço, falta de ar, formigamento nas mãos, palidez na pele, né? Já em criança, a deficiência dessa vitamina pode causar atraso no desenvolvimento e crescimento. A vitamina B12 também é conhecida como cobalamina e é importante para o desenvolvimento e
manutenção, né, da função do sistema nervoso central para manter a saúde do coração e para a formação da célula, né? Então, na presença de sintomas indicados de falta de vitamina B12, é aconselhado consultar a clínica geral, o clínico geral, o nutricionista ou o terapeuta, né? O terapeuta também pode orientar também as pessoas e identificar as possíveis causas, iniciar o tratamento adequado, né? Tudo isso é importante. Agora, os principais sintomas que mostram que tem falta de vitamina B12. A falta de vitamina B12 pode causar os seguintes sintomas: perda da sensibilidade e formigamento nas mãos, perna ou pés, né? Fadiga, fraqueza frequente, né? Palpitação, falta de ar, feridas na boca e na língua, perda de memória, confusão mental, perda de apetite, tremor nos olhos. Então, tem esses sintomas aí, está mostrando que está faltando a vitamina B12, né? Então, tem que tratar, sim, com certeza, né? Porque é preciso tratar, é preciso tomar vitamina B12, que muitas vezes a alimentação não supre as necessidades do organismo, né? Não supre, né? Então é preciso tomar alguma coisa, suprimento, né? Que seja bom, né? É muito importante. A deficiência de vitamina B12 também pode atrasar no crescimento da criança, no desenvolvimento da criança, né? Então, tem que haver o tratamento, né? Que a falta de vitamina pode causar alteração, irritação, anemia plástica, um tipo de anemia onde as medulas ósseas produzem hemácias, que são as células, né, maiores que o normal, né? Então, deve sim haver um tratamento, repor a falta de vitamina B12, né, que é muito importante. E como eu tenho encontrado, ou eu tenho falado, né, que ela, sem a vitamina B12, pode causar problema, pode dar essas deficiências, né, e as pessoas vão ficar fracas, vai sentir tremor, vai sentir fraqueza. Então, é necessário o tratamento, a suplementação, né? Quando necessário, né? Agora, se as pessoas estiverem alimentando bem e não estão sentindo nada, não tem problema nenhum, aí tudo bem, né? Agora, quando as pessoas perceber que algo está acontecendo conforme os sintomas que eu tenho mencionado, então aí é hora de suprir, né, as necessidades através da vitamina B12 que as pessoas precisam, né? E a deficiência de vitamina B12 vai causar estrago, vai dar problema, com certeza, né? Então, a causas e falta de vitamina
B12 pode ser diversas causas. Por exemplo, baixa ingestão de vitamina B12, de alimentos, fontes enriquecido com vitamina B12 pode causar deficiência, né? Doenças digestivas por exemplo, doença do Crohn, né? Doença celíaca, impede a absorção de vitamina B12 de maneira eficiente também, né? Então tem isso, né? Cirurgia bariátrica, de acordo com o tipo de cirurgia bariátrica, o tamanho do estômago ou intestino pode ser reduzido, diminuindo a absorção de vitamina B12. Então, eu sou contra esse negócio de cirurgia assim. Só se for mesmo preciso, né? Porque cirurgia sempre deixa sequela, né? Cirurgia tem fator de risco, né? Todas as cirurgias têm fatores de risco. Então, pode dar problema. A falta de vitamina B12 também, né? Pode causar anemias, né? Perniciosas. Esse tipo de anemia diminui a produção de fator intrínseco, que é uma proteína necessária para a absorção da vitamina B12. Também o uso de medicamento, também alguns remédios como inibidores de bomba de prótons, antihistamínicos, H2, metformina ou colestiramina, também podem intervir ou reduzir a absorção de vitamina B12, né? Então o remédio também vai dar problema, né? Pode causar problema e deficiência, né, de vitamina B12. E além do consumo, né, quem usa o álcool, né, uso de medicamento como antibiótico, metimorfina, não é metimorfina, não, é antibiótico, metformina, que é remédio para diabético, né? Omeprazol, isomeprazol, pantoprazol também pode diminuir a absorção de vitamina B12. Então, tem que fazer o tratamento, sim, tem que repor as vitaminas B12, que é muito importante. Isso vai ajudar, né? E a alimentação também, né? Tem que ter uma boa alimentação, com certeza, para poder suprir as necessidades. E se for preciso, tomar suplemento, né? O suplemento de vitamina B12 pode ser encontrado na forma de comprimido, de cápsula, né? E de vários tipos de coisa, até em farinha. Existe farinha que eu já falei, né? Eu não vou comentar mais sobre farinha, mas existe, né? Então é importante. Pessoas com policitemia, que é o aumento da quantidade de hemácia no sangue, alergia ao cobalto ou cobalamina, né? O que se encontra no período pós-operatório. Só deve usar o suplemento de B12 sob a orientação de um médico, né? Então, um médico ou nutricionista, né? Ou um terapeuta também, né? Então, o aumento e o consumo de alimento rico, que é enriquecido, por exemplo, com a vitamina B12, indicado principalmente para as pessoas com baixo consumo de alimento, né? Ricos ou fortificantes com essa vitamina, né? Então, é importante a alimentação também. Assim, a alimentação deve incluir
alimentos fortificados, né, como vitaminas, alimentos ricos em vitamina B12, carne bovina. A carne bovina é importante. O peixe também é importante. Os ovos caipira, tudo isso é importante para as pessoas. Leite. Então, tem vários alimentos que ajudam as pessoas. Alimentos naturais, né? E agora eu quero também falar um pouco sobre a glicose. A glicose alta pode causar hipertensão em pessoas com diabetes? É claro que pode causar, sim, né? Quando a gente fala em diabetes, né, a gente sabe que estamos falando em uma condição em que o corpo não consegue controlar bem os níveis de glicose no sangue, né? Tem o diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1, que o pâncreas não produz insulina, e o diabetes tipo 2, entendeu? O diabetes tipo 2 ainda pode reverter. Às vezes uma pessoa ela é muito gorda, se ela emagrecer, pode melhorar, né? E até sarar, até o pâncreas possa funcionar melhor. Então, o diabetes tipo 1 tem que tomar remédio sempre, porque a glicose não pode subir, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que tratar, não pode rejeitar o remédio, não pode rejeitar o remédio de maneira nenhuma. Isso acontece porque o pâncreas não produz insulina. Um hormônio, vamos ver aqui, deixa eu olhar alguma coisa aqui. Como a glicose alta aumenta a pressão. Aumenta, né? Quando os níveis de glicose ficam altos por muito tempo, várias mudanças no corpo podem levar a um aumento da pressão arterial, né? Porque a glicose, o açúcar, vou falar assim uma linguagem mais fácil. O açúcar causa problema, dificultando a circulação, então a pressão sobe também. Agora, quando melhora e abaixa, e como eu sempre falo, eu sempre costumo citar, quando a glicose está equilibrada, certinho, né? A glicose ela está alta, né? Aí, quando a glicose está alta, aí a pressão vai subir. Agora, quando a glicose ela abaixa, equilibra, não abaixar muito. Se a glicose abaixar muito, vai dar problema também. Então, a glicose tem que abaixar, mas não demais. Aí, a pressão também vai normalizar, né? Então, o importante é equilibrar a glicose ou o açúcar no sangue, né? Glicose é açúcar, né? Então, tem que ver tudo isso, né? E a glicose alta, ela causa danos aos vasos sanguíneos, né? Então, é um problema, é perigo, né? É perigo para as pessoas. A glicose alta pode machucar as paredes dos vasos sanguíneos, né? Pode dar problema nas veias, nas artérias, tornando mais dura, estreito. Isso faz com que o sangue tenha mais dificuldade para circular, o que obriga o coração a bombear com mais força, aumentando a pressão arterial. A retenção de líquido. O excesso de glicose pode afetar também o funcionamento dos rins, que são responsáveis por eliminar o excesso de líquido do corpo, né? Então, pode afetar também os rins, né? Então, também pode prejudicar a inflamação nas artérias, né? Então, tem que equilibrar mesmo. Não pode deixar de tomar o medicamento que o médico passou, né? Porque o corpo reage ao excesso de glicose com inflamação, né? Inflama
as artérias, né? Então, e afeta as artérias e deixa o coração sobrecarregado, contribuindo para o aumento da pressão arterial. E manter o corpo, a glicose sob controle. É importante não apenas para evitar complicações diretas do diabetes, mas também pode prevenir o aumento da pressão arterial, com alimentação saudável, com atividade física e monitoramento e o tratamento, né? Tem que ter tudo isso, né? O equilíbrio na alimentação, não pode comer carboidrato em excesso, né? Massas, deixar as massas, comer mais coisas naturais, é o que a gente sempre está falando, sempre a gente está repetindo essas coisas aí, não é a primeira vez que a gente está falando sobre esse assunto, né? A gente sempre está repetindo, sempre está tocando nesses assuntos aí, né? Manter a glicose sob controle é importante, não apenas para evitar complicações diretas dos diabéticos, mas também para prevenir o aumento da pressão arterial. Então, e atividade física, isso não pode passar desapercebido. E pessoas de idade também deve ser bem cuidado. As pessoas de idade têm que exigir, têm que ter mais cuidados com as pessoas de idade.